Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, eu peço a toda a nação celeste que não se esqueça de deixarem o seu gostei, até porque só vai deixar o gostei quem é hexacampeão da Copa do Brasil, ou seja, só uma torcida em todo o Brasil vai poder deixar o like neste vídeo. E se você é novo por aqui, não perca tempo e já se inscreva no nosso canal, porque mostra para o YouTube que gosta do nosso trabalho e assim ele vai divulgá-lo no nosso vídeo. Muito obrigado mesmo, chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Olha só, nação, vamos falar de alguns jogadores que têm vínculo com o Cruzeiro. Alguns não devem ter o seu contrato renovado no final da temporada, outros devem voltar para a Toca da Raposa e receber oportunidades, outros devem ser emprestados. Vamos começar falando de um goleiro, mas infelizmente acompanhei muito pouco desse goleiro. Estou falando do Marlon. Eu não estou acompanhando muito o Marlon, então não posso dar uma opinião sobre ele. Vamos falar dos zagueiros. Esses aí eu tenho acompanhado os dois. Primeiro, o zagueiro Arthur, que está no Brasil de Pelotas. É um jogador que é titular absoluto por lá. No início não era o titular, mas com o passar do Campeonato Brasileiro o jogador vem se destacando. Mas infelizmente o baixo rendimento do Brasil de Pelotas vem atrapalhando o Arthur. Mas individualmente o jogador vem se destacando a cada partida que se passa. No último jogo ele não entrou dentro de campo pelo fato dele ter vínculo com o Cruzeiro e por isso não estava dentro de campo, senão ele seria titular da Raposa. Agora eu acho ainda que o Arthur tem que crescer mais, tem que provar mais para que ele receba uma oportunidade no Cruzeiro. Gosto do Arthur, acho que ele tem potencial para se tornar um bom zagueiro, mas ainda preciso de ter uma referência boa sobre ele. Depois que ele saiu das categorias de base, ele recebe a oportunidade no time principal do Cruzeiro. Quando ele recebe a oportunidade, ele vai muito bem. Depois é emprestado para o América, não consegue ter sequência. E agora no Brasil de Pelotas, o jogador está tendo sequência, o que é muito importante para um jogador tão novo como o Arthur. Agora falando de outro zagueiro, temos o Gustavo Ricci, jogador de 23 anos de idade. Talvez muitos de vocês nem sequer conhecem este jogador, até porque ele está fora do Cruzeiro desde 2019, quando foi emprestado para o Austin Bull dos Estados Unidos, já a sua terceira temporada consecutiva por lá. Ele tem contrato com a Raposa só até o final do ano e até o momento a diretoria do Cruzeiro não se posicionou sobre uma possibilidade de renovação de contrato. O Gustavo Ricci vem se destacando muito na segunda divisão dos Estados Unidos. Olha só a matéria até mesmo do Diário Celeste, onde fala que o zagueiro Gustavo Ricci, de 23 anos, que pertence ao Cruzeiro, está no Austin Bull dos Estados Unidos por empréstimo. Ele vive um grande momento pelo clube que disputa a segunda divisão americana. De acordo com o site SoftScore, Gustavo Ricci é o jogador com melhor avaliação da equipe do Austin Bull, com nota de 7,16, é o líder em média de interceptações por jogo e o segundo em roubadas de bola. O jogador até o momento tem 20 partidas, ou seja, todas elas como titular. É titular absoluto do Austin Bull, time da segunda divisão. Acho interessante o Gustavo, por quê? Porque ele vem crescendo de nível, vem vivendo boa fase, vem sendo observado por outras equipes dos Estados Unidos, ou seja, é um atleta que vai criando seu próprio mercado. Então eu acharia bacana para o Cruzeiro renovar o contrato desse jogador, nem que seja para vender para outra equipe da primeira ou segunda divisão dos Estados Unidos. Mas é um ativo do Cruzeiro que poderia nos trazer um retorno financeiro, tanto financeiro quanto também dentro de campo, caso ele receba oportunidade. Gustavo Ricci, que fez excelente passagem pelas categorias de base e, para minha surpresa, não recebeu oportunidades no time principal do Cruzeiro. É um jogador, sem dúvidas alguma, que deve ser observado. Já nas laterais nós temos um jogador que está na primeira divisão e outro na segunda. Primeiro vamos começar pelo Alan Ruschel, o jogador que chegou nesta temporada. Fizeram uma troca, entre o Flávio e também o Alan Ruschel, que foi para o América Mineiro. Neste momento o Alan Ruschel fica variando muito ali entre titularidade e banco de reservas. O último jogo que eu assisti do América Mineiro, o jogador entrou no decorrer da partida. Ele é utilizado como lateral esquerdo, é utilizado até mesmo como meio-campista. Mas é um atleta que, na minha opinião, pela passagem que ele teve pelo Cruzeiro, eu não gostaria do retorno do Alan Ruschel. Na minha opinião, ele poderia ficar lá no América. A gente faz uma troca aí de algum jogador, mantém outro, mas o Alan Ruschel, na minha opinião, não deve ser aproveitado no Cruzeiro na próxima temporada. Até porque o próximo jogador desta lista é o Rafael Santos, jogador que vem se destacando muito pela Ponte Preta, um dos principais destaques da equipe paulista. Vem fazendo gols de falta, belíssimos gols, o Rafael Santos, e vem chamando a atenção do mercado. Ou seja, é um ativo do Cruzeiro sendo valorizado. Mesmo que a Ponte Preta não esteja em uma posição boa
o individual do jogador, mesmo assim, está sobressaindo. O Rafael Santos vem se destacando e vem chamando a atenção. E se eu fosse o Vanderlei Luxemburgo, ficaria de olho nesse jogador. Na temporada passada ele esteve na Chapecoense, não recebeu oportunidades. Nesta temporada ele foi para a Inter de Limeira, se tornou titular por lá e depois é emprestado para a Ponte Preta, onde ele não vem decepcionando. Um jogador que está jogando muito bem. Então fica de olho no Rafael Santos. Estou gostando muito do rendimento dele nessa temporada. Vem crescendo demais de rendimento. Sobre os atacantes, vamos começar com os pontas. Por exemplo, o atacante Laércio, na minha opinião, é um jogador que não deve ser aproveitado pelo nosso treinador, Vanderlei Luxemburgo, até porque, pelo empréstimo dele, ele não vem se destacando. Laércio entrou pouquíssimas vezes dentro de campo. Vou até pegar os números dele aqui para vocês na temporada de 2021, onde ele está emprestado ao Paysandu. Até o momento são 10 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência. Na temporada passada ele passou por 3 equipes. Vila Nova fez 8 jogos e 2 gols, depois passou para o São Bento, fez 5 jogos e 2 gols, e depois ele foi jogar no Betim Futebol, 5 jogos e 1 gol. Esses foram os números, do Laércio na temporada de 2020 e em 2021 pelo Paysandu. Agora outro atleta também das categorias de base do Cruzeiro é o atacante Marcelo, esse aí já tem 23 anos de idade. Pode atuar como ponta esquerda, pode atuar também como centroavante. Na temporada de 2021 ele já passou por 3 equipes. Figueirense fez 5 jogos e 2 gols. Depois, ele consegue ali uma oportunidade no Figueirense principal, faz 6 jogos e nenhum gol marcado. E depois o atleta passa para o Betim Futebol, 6 jogos e 1 gol. É outro atleta que não conseguiu se destacar e, na minha opinião, também não deve ser aproveitado pelo Cruzeiro. Quando chegar o momento do contrato desse jogador se encerrar, o Cruzeiro não deve colocar empecilhos nenhum para a liberação desses atletas. O próximo jogador desta lista é o atacante Stênio, só que esse vai ficar um pouco mais de tempo lá na Europa. Acabou de ser emprestado para o Torino pagou pelo empréstimo do jogador e tem uma opção de compra bem interessante para o Cruzeiro. Outro atleta, e esse, na minha opinião, seria muito, mas muito utilizado pelo nosso treinador Vanderlei Luxemburgo, mas não acredito que ele volte neste momento. Quem? Renato, de quem você está falando? Eu estou falando do atacante William Potker, que até este momento, pela sua equipe árabe, fez 6 jogos e 1 gol marcado. William Potker, na minha opinião, seria um jogador muito utilizado pelo treinador Vanderlei Luxemburgo. Ele estava com nós no início dessa temporada, com o treinador Felipe Conceição, e quando ele começou a ganhar mais oportunidades, ele até mesmo teve um bom rendimento no Campeonato Mineiro. Porém, todo mundo conhece a última temporada do William Potker, que foi péssimo, errava muitos gols. Tinha aquela jogada de abaixar a cabeça e ir para cima do adversário. Mas, na minha opinião, seria um cara que o Vanderlei Luxemburgo gostaria de utilizá-lo. Outro atleta também muito interessante é o atacante Ayrton, que já está praticamente 2 meses parados no Ceará. É um jogador que no Cruzeiro era essencial, foi para o Ceará porque o próprio Ayrton queria sair. Ele mesmo, quando ficou sabendo do interesse do Ceará, forçou, assim podemos dizer, a barra, falou com a diretoria, quero sair. Me lembra até mesmo que na época um diretor de futebol do Cruzeiro falou que não dava para segurar um jogador que não queria ficar aqui no Cruzeiro. E aí a Ayrton foi para o Ceará com a expectativa de ganhar oportunidades, mas até este momento nada. A Ayrton ainda não conseguiu ter sequência por lá, então provavelmente no mês de janeiro ele vai estar de volta na Toca da Raposa. E se eu fosse o Vanderlei Luxemburgo, observaria o Ayrton, quem sabe consegue recuperar o futebol do Ayrton, que se destacou principalmente com o treinador Filipão. Acho que é um cara que deve sim se ficar observando, porque é interessante, mas peca demais na finalização. É rápido, é veloz ali pelas beiradas do campo, tem um bom drible, mas na hora de chutar para o gol, meus amigos, o Ayrton é péssimo. O próximo nome desta lista é de um atacante que eu tinha uma expectativa muito grande em cima dele. Estou falando do atacante Vinícius Popó, que infelizmente não recebeu oportunidades na Toca da Raposa. Mas eu falo uma coisa para vocês. Se o Vinícius Popó estivesse aí na época do Vanderlei Luxemburgo, ele teria oportunidade sim para jogar. Todo mundo sabe como o Vanderlei Luxemburgo utiliza as categorias de base. E acredito eu que se o Vinícius Popó fosse da mesma época ali, ele daria muito certo no Cruzeiro. É um atleta que teve oportunidades na temporada passada, foi emprestado para o Sport, não teve sequência por lá. Foi emprestado para o Goiás, também não está tendo oportunidade por lá. E nem der, para falar assim, o Popó não está tendo oportunidades. Até porque lá no Goiás a concorrência é muito grande na posição de centroavante. Então Vinícius Popó acabou ficando um pouco sem oportunidades.
Eu particularmente até mesmo teria pedido ele de volta para que ele ficasse no sub-20 do Cruzeiro ou até mesmo no time principal, até porque ficar lá no Goiás só treinando não é nada vantajoso para um ativo das categorias de base do Cruzeiro. O outro atleta é o atacante Sassá. Este aí dispensa comentários, todos já sabem a minha opinião sobre ele. Tem o contrato se encerrando no final desta temporada, e até o momento o contrato dele de empréstimo com a equipe portuguesa está válida, mesmo que a equipe portuguesa promete, ir lá na justiça cobrando uma rescisão de contrato com o atacante Sassá por justa causa. Não sabemos o que vai acontecer com o Sassá, mas falo para vocês, não gostaria que ele recebesse outra oportunidade no Cruzeiro. Prefiro dar oportunidades para a garotada da categoria de base do Cruzeiro. Então é isso, família, encerramos por aqui mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou do nosso trabalho, então não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscreverem aqui caso não forem inscritos, até porque a sua participação ativa é muito importante para o nosso crescimento. Conto com o apoio de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!